É indescritível a sensação de estar realmente dentro de um monumento recém-descoberto, emergindo literalmente do solo. Quando a Grok AI foi incumbida de recriar o Coliseu, os especialistas esperavam que fosse uma renderização digital limpa de uma ruína antiga, nada mais. Mas, ao reunir séculos de dados, a Grok descobriu algo que ninguém esperava. À medida que seus algoritmos se aprofundavam na estrutura, padrões começaram a surgir. Padrões que os especialistas jamais haviam notado. Os engenheiros ficaram atônitos, os historiadores impactados. E quanto mais Grok se aprofundava sob o piso da arena, dentro da geometria das paredes e por toda a sua pequena sua estrutura, mais descobria coisas surpreendentes. Isso mudou para sempre a história do Coliseu. O projeto original do Coliseu, também chamado de Anfiteatro Flaviano, é uma das estruturas antigas mais reconhecidas do mundo. Construído em Roma, Itália, sua construção começou sob o imperador Vespasiano por volta de 72 d.C. e foi concluída por seu filho Tito em 80 d.C. Essa enorme arena não era apenas um local de entretenimento. Era também um poderoso símbolo da engenharia romana e do poder imperial. Em seu auge, o Coliseu podia acomodar entre 50.000 e 80.000 espectadores que vinham assistir a lutas de gladiadores, caçadas de animais, simulações de batalhas navais e até mesmo execuções públicas. Toda a estrutura foi projetada para velocidade, segurança e espetáculo. O Coliseu foi construído usando uma mistura de materiais locais resistentes. A pedra travertino, um tipo de calcário, foi usada nas paredes externas e nas principais áreas de sustentação por ser durável e fácil de moldar. O concreto romano, uma mistura especial feita com cinzas vulcânicas, cal e água, foi usado nas fundações e em muitas paredes internas. Esse tipo de concreto podia até mesmo endurecer debaixo d'água e se tornar mais resistente com o tempo. Concreto com revestimento de tijolos foi usado em áreas onde a pedra não era necessária, especialmente nos níveis superiores, e grampos de ferro foram inseridos entre os grandes blocos de pedra para manter tudo firmemente unido. Essa combinação de materiais conferiu ao Coliseu um equilíbrio entre resistência e flexibilidade, o que era fundamental para suportar uma estrutura tão maciça. Os arquitetos romanos também utilizaram um método de projeto engenhoso chamado construção modular, que consistia na repetição das mesmas formas básicas, como arcos e abóbadas, em toda a edificação, tornando a construção mais rápida e consistente. Foram utilizados dois tipos importantes de abóbadas. Abóbadas de berço, que são longos arcos em forma de túnel que sustentam passarelas e corredores, e abóbadas de aresta, formadas quando duas abóbadas de berço se cruzam em ângulo reto. Essas estruturas permitiam amplos espaços abertos e ajudavam a sustentar os níveis superiores de assentos. Esse sistema de arcos e abóbadas ajudava a distribuir o peso do edifício uniformemente, tornando-o estável e alto. De fato, o Coliseu tinha 4 andares de altura, com diferentes níveis de assentos para diferentes classes sociais. Uma das características mais impressionantes do Coliseu era seu sistema de 80 entradas em arco, que permitia que dezenas de milhares de pessoas entrassem e saíssem em poucos minutos. E o projeto era tão eficiente que alguns estádios esportivos modernos ainda o copiam hoje em dia. A arena, onde toda a ação acontecia, era uma plataforma de madeira coberta de areia. Abaixo dele havia uma complexa estrutura subterrânea chamada hipógeo. Esse espaço oculto era repleto de jaulas para animais, túneis para movimentação e plataformas mecânicas que podiam elevar animais ou gladiadores até a arena através de alçapões. Isso permitia aos organizadores romanos criar surpresas dramáticas durante os espetáculos, mantendo o público envolvido e entretido. Infelizmente, muitos desses sistemas foram construídos em madeira, que não sobreviveu. O que sabemos sobre eles vem das bases de pedra que restaram e de descrições em escritos antigos. Apesar de tudo o que foi descoberto, ainda há muito que desconhecemos. Muitas partes do Coliseu estão danificadas ou desaparecidas. E embora muito tenha sido estudado e preservado, partes cruciais de seu projeto, especialmente as subterrâneas, ainda estão faltando.
as lacunas invisíveis. Embora o Coliseu seja mundialmente famoso e tenha sido estudado por historiadores e arqueólogos há incontáveis anos, muitos aspectos de seu projeto original ainda permanecem um mistério. Diversas das características mais significativas da estrutura nunca foram totalmente compreendidas. E essas lacunas em nosso conhecimento continuam a deixar os pesquisadores com muitas perguntas e sem resposta. Um dos maiores enigmas envolve o elevador e os mecanismos de elevação que eram usados durante os jogos da antiguidade. Antigos escritos romanos mencionam animais e gladiadores surgindo dramaticamente debaixo da arena, através de alçapões escondidos, surpreendendo a multidão acima. Mas não há uma explicação completa que mostre exatamente como esses elevadores foram construídos ou como funcionavam. A maior parte do equipamento de elevação era feita de madeira, que desapareceu completamente com o tempo. Restam apenas alguns trilhos de pedra e sulcos de guia. E, embora ofereçam pistas, estão longe de ser suficientes para uma compreensão completa. Os componentes mecânicos, como polhas, cordas e dispositivos rotativos, não sobreviveram. Por isso, os especialistas modernos só podem formular teorias e suposições fundamentadas sobre como o sistema poderia ter sido e funcionado. Outra grande questão em aberto diz respeito à rede de drenagem do Coliseu. Essa enorme arena recebia multidões imensas e, por vezes, até mesmo sediava eventos que envolviam o alagamento de partes do piso, exigindo, portanto, um sistema altamente eficaz para remover a água da chuva e os dejetos de forma rápida e segura. Partes das passagens subterrâneas incluem canais que parecem ter sido projetados para o fluxo de água, mas não apresentam um traçado claro ou totalmente rastreável. Os pesquisadores continuam tentando descobrir para onde a água realmente ia, como era direcionada para fora da arena e se estava conectada ao sistema de esgoto principal da cidade. Sem um diagrama claro ou evidências que comprovem a existência de todos os canos, canais e inclinações, o projeto completo do sistema de drenagem permanece um enigma. Terremotos ao longo da história tornaram o mistério ainda mais difícil de desvendar. Ao longo de muitos séculos, diversos terremotos poderosos atingiram a região, causando o colapso de grandes seções do Coliseu, incluindo partes importantes da muralha externa e das arquibancadas. Hoje, podemos ver claramente os danos causados, mas ainda não compreendemos completamente como a estrutura absorveu ou sucumbiu a tamanha pressão. Não sabemos quais áreas eram estruturalmente mais resistentes ou quais racharam primeiro. Sem essas informações, é impossível explicar completamente como a engenharia original lidou com a tensão ou se certas escolhas construtivas tornaram o edifício mais ou menos vulnerável. Outro desafio é que os registros romanos antigos não incluem plantas detalhadas ou medidas precisas da construção. Os arquitetos que construíram o Coliseu não deixaram diagramas completos ou desenhos técnicos. Existem algumas anotações escritas, mas elas são frequentemente confusas ou omitem detalhes importantes. Isso obriga os pesquisadores a se basearem principalmente nos vestígios físicos que sobreviveram. Mesmo com a moderna tecnologia de escaneamento a laser e mapeamento 3D avançado, muitos dos sistemas ocultos do Coliseu ainda são inacessíveis. Diversas partes da estrutura interna estão danificadas, enterradas ou são muito delicadas para serem digitalizadas com precisão. Por isso, algumas seções ainda não podem ser reconstruídas digitalmente com certeza. Essas lacunas não resolvidas são exatamente o que a Grok AI foi criada para solucionar. Esperava-se que a Grok preenchesse o que a história nunca registrou, prevendo os mecanismos faltantes. Grok A. Eu não fui programado apenas para observar o Coliseu como ele é hoje. Minha primeira tarefa foi descobrir o que estava faltando. Grande parte do Coliseu foi danificada, enterrada ou perdida ao longo do tempo. Grok precisava descobrir quais partes não estavam mais lá e, em seguida, prever qual era a aparência original dessas partes. Para iniciar essa tarefa, Grok analisou digitalizações detalhadas da estrutura. Estas incluíam digitalizações 3D a laser, conhecidas como LIDAR, imagens de alta resolução capturadas por drones e mapas de escavações arqueológicas.
Ao comparar todas essas informações, Grok conseguiu identificar áreas do Coliseu que estavam claramente danificadas ou incompletas. Uma das áreas mais desafiadoras era a parede externa nordeste. Nessa seção, Grok encontrou fundações de arcos que não estavam mais conectadas a nenhum vestígio estrutural superior, comprovando que grandes trechos da parede haviam desabado em algum momento no passado. Outra grande preocupação estava sob o piso da arena. Grok descobriu vários pontos onde deveriam ter existido plataformas com alçapões. Essas áreas continham sulcos esculpidos na pedra. Sulcos que claramente outrora sustentavam vigas de madeira, mas todos os elementos de madeira haviam desaparecido. Grok também observou caminhos de drenagem no hipódio. A rede subterrânea que terminava abruptamente ou não tinha saída adequada, sugerindo que partes do sistema de drenagem haviam se desgastado, desabado ou ficado obstruídas. Além disso, Grok identificou diversas escadarias conhecidas como vomitórios, passagens de saída para espectadores, onde as seções centrais permaneciam, mas as porções superior ou inferior haviam desaparecido completamente. Após mapear todas essas áreas danificadas e incompletas, Grok passou para a próxima fase, prevendo a possível aparência original das estruturas ausentes. Grok foi treinado com dados de centenas de edifícios romanos, o que lhe conferiu um sólido conhecimento de como os arquitetos romanos geralmente abordavam desafios relacionados à movimentação de multidões, suporte estrutural e gestão da água. Com base nesse conhecimento, Grok começou a reconstruir os sistemas perdidos dos mecanismos do elevador e do trapézio. Ele percebeu que os sulcos, sob o piso da arena, seguiam um padrão consistente e identificou 24 locais prováveis, onde outrora existiam poços de plataforma vertical. Com base nas dimensões desses espaços e nos limites de peso conhecidos para materiais comuns como corda e madeira, Grok concluiu que cada elevador era movido por um mecanismo de tambor rotativo chamado capstan, e que cada capstan exigiria 4 operadores. As plataformas se moviam verticalmente, utilizando trilhos guia e contrapesos. Grok reconstruiu essa configuração usando a lógica de máquinas de elevação romanas semelhantes, utilizadas em banhos, portos e áreas de embarque. Para a rede de drenagem, Grok projetou um padrão radial. Isso significava que o sistema direcionaria a água das bordas externas para um ponto de saída central sob o piso da arena. Grok previu a existência de 4 canais de drenagem principais, cada um com uma inclinação suave de 1,7%, o que correspondia aos padrões de engenharia romana conhecidos utilizados em banhos. A empresa realizou testes digitais de fluxo de água e descobriu que esse sistema poderia drenar toda a arena em menos de 30 minutos, mesmo durante chuvas torrenciais. A Grok também examinou as escadarias. Medindo as lacunas na alvenaria remanescente, previu e reconstruiu digitalmente 16 escadarias faltantes. Esses caminhos foram projetados para atender aos padrões romanos de controle de multidões, permitindo que cerca de 4.000 espectadores por minuto saíssem em segurança. Para os níveis superiores, Grok usou dados de alinhamento de seções remanescentes para reconstruir arcos e pontos de ancoragem ausentes para o enorme Valério, o grande dossel que outrora protegia a plateia do sol. Ele também analisou o projeto das abóbadas de aresta, os tetos arqueados que se cruzavam. A estrutura sustentava os assentos acima. Grok previu que essas abóbadas superiores eram ligeiramente afuniladas, ou seja, tornavam-se mais finas à medida que subiam. Esse afunilamento reduzia a pressão descendente nas paredes externas, ao mesmo tempo que sustentava a estrutura acima. Grok estimou uma taxa de afunilamento de 5%, com base nos padrões de distribuição de peso e nas semelhanças com outros projetos de abóbadas romanas. Para verificar suas previsões, Grok realizou uma série de simulações. O teste verificou se os elevadores suportariam cargas pesadas sem falhar, se o sistema de drenagem conseguiria escoar a água com eficiência e se as escadarias suportariam um grande fluxo de pessoas em caso de emergência. Todos os testes confirmaram que as reconstruções de Grok eram lógicas, robustas e tecnicamente sólidas. Mas,
Antes que essas previsões pudessem ser totalmente aceitas, precisavam ser comparadas com o conhecimento histórico romano da época. A próxima fase foi a validação, e a Grok estava totalmente preparada para ela, realizando uma verificação cruzada com a engenharia da Roman. Após a Grok, a AI concluir a primeira rodada de previsões para os sistemas faltantes do Coliseu, o próximo grande desafio foi descobrir se essas previsões realmente correspondiam à engenharia romana. Para isso, a Grok comparou cada um de seus projetos reconstruídos com estruturas romanas confirmadas, construídas em outras cidades antigas. Essa comparação ajudou a determinar se as peças faltantes reconstruídas pela Grok correspondiam aos hábitos de engenharia e às técnicas de construção que os romanos utilizavam regularmente. Se as mesmas características arquitetônicas aparecessem em outras obras romanas, as reconstruções da Grok seriam consideradas confiáveis. Uma das previsões da Grok envolvia a forma, o tamanho e o espaçamento dos vomatórios. As saídas em forma de escada usadas para conduzir o público para dentro e para fora da arena. Grok havia reconstruído digitalmente 16 dessas estruturas com base em vestígios incompletos do Coliseu. Para verificar a precisão das reconstruções, Grok analisou plantas arquitetônicas detalhadas do anfiteatro de Capua, que também possuía fragmentos de escadarias preservados. Descobriu-se que a vômia de Capua tinha uma largura média de 2,4 metros, praticamente idêntica às medidas que Grok havia previsto para o Coliseu. Mais importante ainda, a curvatura das escadas e a disposição em níveis correspondiam ao mesmo padrão de saída que Grok havia reconstruído. Grok também estudou o anfiteatro de Arles, na França, para confirmar suas previsões sobre as abóbadas de aresta nos níveis superiores das arquibancadas. Em Arles, as abóbadas foram construídas com uma leve inclinação, o que reduziu o peso total sem enfraquecer a estrutura. Grok havia projetado as abóbadas superiores do Coliseu com uma inclinação semelhante, de 5%. Essa coincidência mostrou que as áreas superiores do Coliseu provavelmente utilizavam o mesmo princípio de engenharia engenhoso para reduzir a pressão nas paredes externas, ao mesmo tempo que suportavam milhares de assentos acima. Para o sistema de drenagem, Grok criou um layout radial de 4 canais para o hipódio, com cada canal inclinado a 1,7%. Para testar essa ideia, Grok examinou a planta de drenagem das termas romanas de Caracalla. Essas termas utilizavam um sistema semelhante de 4 canais com declives médios de 1,6%. Em ambos os sistemas, a suave inclinação guiava a água em direção a uma bacia central antes de fluir para a rede de esgoto da cidade. Grok também descobriu que os canais em Caracalla eram revestidos com cimento impermeável, confirmando que as escolhas de materiais em sua reconstrução também estavam corretas. Uma das previsões mais inusitadas de Grok envolvia o sistema de elevadores com alçapão do Coliseu. Grok havia modelado um elevador vertical motorizado que necessitava de 4 operadores para girar um tambor e elevar uma plataforma. Para confirmar essa ideia, Grok comparou suas previsões com máquinas de elevação antigas encontradas em instalações portuárias romanas, especialmente na cidade portuária de Ostia. Lá, Grok estudou as dimensões dos guindastes de cais que içavam cargas pesadas. As pólias, guinchos e suportes usados nesses guindastes correspondiam às estimativas de Grok para comprimentos de corda, força de rotação e carga mecânica. Até mesmo as técnicas de ancoragem, como ganchos de ferro embutidos na pedra, coincidiam com as marcas de desgaste que Grok havia detectado sob o piso da arena. Por fim, Grok simulou 3 grandes terremotos históricos e comparou os padrões de danos resultantes com os registros históricos reais. A muralha externa nordeste, que Grok já havia identificado como estruturalmente vulnerável, desabou nos 3 terremotos simulados. Os de 847 d.C., 1231 e 1349. Isso confirmou que o modelo de Grok não era apenas matematicamente sólido, mas também historicamente correto. Ao comparar cada previsão com exemplos autênticos da arquitetura e engenharia romana, Grok provou que suas reconstruções estavam firmemente fundamentadas na lógica real do projeto antigo.
Com suas descobertas agora verificadas pelo registro físico e histórico, Grok estava pronto para o próximo passo. Reconstruir todo o Coliseu em formato totalmente digital, construindo o Coliseu Digital. Após a conclusão da previsão e validação dos sistemas faltantes do Coliseu, a Grok AI passou para a fase final e mais visível. A construção de uma versão totalmente digital de toda a estrutura. Este modelo não seria apenas uma imagem. Seria uma reconstrução funcional e testável de como o Coliseu realmente funcionava. Cada piso, parede, escada e máquina foi recriado com precisão técnica. E cada parte poderia ser examinada, simulada e explorada. O Coliseu Digital foi projetado em camadas. Cada camada focava em uma parte específica da estrutura e incluía os itens exatos que Grok havia reconstruído durante sua análise. Na primeira camada, Grok reconstruiu toda a estrutura externa do Coliseu. Isso incluiu a restauração dos arcos de pedra externos, com base nas seções de canto remanescentes. Grok adicionou os segmentos faltantes da quarta muralha, usando dados de fragmentos preservados para estimar sua altura e o espaçamento das janelas. Também reconstruiu todos os 80 arcos de entrada, cada um identificado e numerado de acordo com os registros romanos de aglomeração. O perímetro externo foi restaurado com a colocação precisa das colunas, baseada na correspondência dos intervalos entre os pilares e nos encaixes das juntas ainda encontrados na fundação. Na segunda camada, Grok concentrou-se na infraestrutura interna. Isso incluiu todos os níveis de assentos, que eram divididos por classes sociais, assim como na época romana. Grok reconstruiu as 16 escadarias que faltavam, com base em dados de largura, curvatura e elevação de outros anfiteatros. O projeto também recriou os corredores pressurizados chamados vomitia, que permitiam a movimentação rápida de grandes multidões. Para o hipógeo, Grok reconstruiu celas subterrâneas, redes de túneis e corredores para tratadores de animais, com base na largura dos túneis, poços de ventilação e padrões de sulcos nas pedras. O modelo de Grok chegou a restaurar os corredores dos elevadores operados por escravos, que levavam das áreas dos bastidores diretamente para uma base da arena. A terceira camada abrangia todos os sistemas mecânicos. Grok reconstruiu os 24 elevadores de plataforma, completos com trilhos guia verticais e caminhos de corda. Cada elevador foi animado para mostrar como um sistema de 4 pessoas giraria e elevaria o palco do hipógeo até o piso da arena. As tampas das alçapões foram reconstruídas com base na localização dos sulcos e nos encaixes dos pinos de travamento na subestrutura da arena. O modelo também incluía plataformas de palco giratórias e portas de gaiola deslizantes que correspondiam às bases de dobradiças existentes sob o piso. A quarta camada focava nos sistemas ambientais. Grok restaurou digitalmente os 4 canais de drenagem radiais com inclinação de 1,7% e revestidos com argamassa impermeável. Esses canais desembocavam em uma bacia central que, por sua vez, se conectava à cloaca máxima, o principal sistema de esgoto de Roma. Grok também incluiu bacias de coleta de água da chuva ao redor das bordas da arena e previu a direção e a vazão da água com base no ângulo da arena. O sistema Valium foi totalmente animado, mostrando o teto de lona retrátil, suas cordas de sustentação e os grandes postes de suporte inseridos nos encaixes da parede superior. Todas essas camadas podiam ser ativadas e desativadas individualmente. Os historiadores poderiam isolar o sistema de elevadores, estudar o fluxo de água durante uma tempestade simulada ou observar como milhares de espectadores modelados por IA se movimentariam pela estrutura durante uma evacuação. Este não era um modelo simples para exibição. Era uma ferramenta científica. A simulação de Grok permitiu que especialistas testassem a engenharia romana em movimento, em escala real e ao longo do tempo. Mas, ao executar essas simulações, Grok descobriu algo incomum, algo que não estava registrado em nenhum documento romano. Essa estranha descoberta se tornou o ponto de virada deste projeto. A teoria final de Grok choca os historiadores. Após concluir a reconstrução digital completa do Coliseu, a Grok AI deu um passo além.
Começou a estudar toda a estrutura como um projeto único e unificado, buscando padrões mais profundos ocultos na arquitetura. A Grok não estava mais focada apenas nas peças faltantes. Agora, tentava entender se o layout geral do edifício tinha um propósito maior. Usando todos os dados coletados, a Grok formulou uma nova e ousada teoria. O Coliseu, sugeriu, não foi criado apenas para entretenimento público. É possível também que tenha sido construído como um símbolo poderoso. Seu layout preciso parecia estar alinhado com o movimento do Sol e refletir as crenças romanas sobre ordem, autoridade e controle. Os jogos podem ter entusiasmado as multidões, mas o próprio edifício pode ter transmitido uma mensagem silenciosa do Império Romano, dizendo a todos que entravam que Roma governava não apenas seu povo, mas também a natureza, o tempo e a própria estrutura do mundo. Essa teoria chocou os historiadores porque muda completamente a forma como o Coliseu é compreendido. Durante séculos, ele foi visto simplesmente como uma arena para competições brutais e espetáculos grandiosos. Grok revelou que ele também pode ter sido uma declaração visual monumental, cuidadosamente planejada e intencionalmente incorporada à sua arquitetura. Esses padrões eram precisos demais para serem coincidências. No entanto, eram sutis o suficiente para que nenhum observador humano os tivesse notado sem a ajuda da IA. Mas agora, graças à reconstrução digital completa de Grok, os pesquisadores não precisam mais se basear em palpites ou evidências parciais. Pela primeira vez, podemos ver como o Coliseu funcionava e o que ele realmente pode ter representado. O que você acha da análise de IA do Grok? Obrigado por assistir.